Salvete carissimi discepoli, vamos então dar início à terceira lição do capítulo 7º. Vamos lá? Vamos ver o que nos aguarda. Emilia Condelia e peristilo in atrium intrat, leta ad Iulium adit eunque salutat. Emilia viro suo osculum dat, Iulius Emiliae osculum dat. Quid agit Iulia? Rosas carpit in orto, currite in ortum pueri, et vocate eam. Quintus curit, Marcus non curit, sed ambulat. Iulius imperat, age, curre marce. Etiam Marcus curit. Pueri per peristilum in ortum currunt, illici auto in puella non est. Pueri ex orto per peristilum in atrium ambulant. Marcus. Iulia neque in orto, neque in peristilo est. Emilia, est nessuira in orto? Quintus, non est. Nulla ancilla illici est. Emilia, non solum Iulia, sed etiam sura abest. Delia, ad cubiculum Iuliae. Delia ad cubiculum Iuliae it, ostium pulsat, aperit, in cubiculum intrat. Illici non solum Iulia, sed etiam sura est. Oculi Iuliae pleni sunt lacrimarum. Delia, veni in atrium Iulia, illici pater tuus te expectat. Iulia oculos et nasum tergit, rosam sumit e cubiculo exit. Sura e Delia post eam exeunt. Iulia in atrium ad Iulium curit e iuque osculum dat. Ecce rosa, non e pulcra est ec rosa? Iulius, nulla rosa tam pulcra est quam filia mea. Iulius filius suae osculum dat. Iam ne lacrimat Iulia. Perdão. Iam ne lacrimat Iulia, imo leta est et ridet. Num nasus meus fedus est? Fedus? Imo tam formosus est quam hoc malum? Ecce malum tum? Iulia. Pater filia malum magnum et formosum dat. Iulia malum terget et ante oculos tenet. Quam formosum est hoc malum, puella leta malo suo osculum dat. Iulius. Hoc pirum etiam tum est, Iulia. Iulius ei pirum dat. Iam puella et malum et pirum habet. Etiam ancillis meis malit pira da. Iulius ancillas ad se vocat et iis quoque mala et pira dat. Ancilla lete ex atrio exeunt. Cui Iulius malum dat? Puero malum dat. Puer cui Iulius malum dat est filius eius. Cui Iulius osculum dat? Puellae osculum dat. Puella cui Iulius osculum dat, filia eius est. Ótimo. Vamos ver o que este texto traz de novo. Muito pouco, na verdade, muito pouco. Ele reforça o dativo que nós aprendemos na lição anterior deste mesmo capítulo e gramaticalmente traz bem pouco de novidade. Como vocês puderam ver, este capítulo 7º é um capítulo muito tranquilo, é um capítulo de transição, um capítulo que nos permite tomar fôlego para as coisas que hão de vir. Não que as coisas que hão de vir sejam extremamente difíceis, não é. Mas ele não permite que as coisas já vistas se acumulem demais. Então ele nos propicia um tempo a mais para que possamos rever o que já aprendemos até aqui. Bem, vamos ver o que temos de novo aqui, além do vocabulário propriamente dito. A primeira coisa é a apresentação de novas formas compostas dos verbos. Okay? Ou seja, quando a preposição vira uma espécie de prefixo para dar um novo sentido ao verbo. Então, vamos pegar aqui o verbo na terceira do singular, it eunt, que nós vimos já pela primeira vez no capítulo 6, em capítulo 6º. Este verbo, assim como est, sunt, se presta às mais variadas combinações. Então, nós temos o verbo it, né? Ele vai, Iulius it, e Iulius et Cornelius eunt. O Júlio vai, o Júlio e o Cornélio vão.
Pois bem, se eu acrescentar a preposição ad ao it, né, ao verbo, fazer o melhor, fazer assim, ad mais essas formas verbais, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Adit e adeunt. E, embora em português fique difícil traduzir isso como algo muito diferente do it e do eunt, em latim essas formas ganham uma conotação nova. Quer dizer, um reforço no sentido de ir. É um ir que vai para algum lugar. É um ir que, é um ir que praticamente pede um complemento, embora essa não seja a natureza do verbo ir. É um verbo intransitivo. É um ir que mostra certo destino pré-determinado, né? Ou seja, um destino certo, um destino fixo. Como se, um exemplo, é como se ele desse um toque a mais de precisão no sentido do it e do ent original. Então, é o caso de dizer assim, Julius ad vilam adit. Magister, eu poderia simplesmente dizer Julius ad vilam it? Claro que sim. Poderia perfeitamente dizer simplesmente Julius ad vilam it, sem nenhum problema. O significado, a tradução seria bastante próxima do adit, Julius ad vilam adit. A questão é que, no texto latino, o adit dá uma ideia de precisão maior, dá uma ideia de algo já pré-estabelecido. O it pode ter o sentido de algo mais vago. É um ir um pouco mais vago. Vai, talvez não quisesse ir à vila, mas foi. Já o adit, não, ele teve a intenção real de ir à vila. Né? Julius ad vilam adit, de se aproximar dela e de ir até ela. Então, por vezes, serão praticamente, na nossa língua, sinônimos. Mas em latim há uma diferença sutil de significado entre o adit e o it propriamente dito. Da mesma forma, eu posso acrescentar o ex, a preposição ex, utilizá-la como prefixo para o it. E aí significa ir para fora, ou seja, sair. Assim nós temos Julia, ex, cubículo, exit. A Júlia sai do quarto. Veja que quando eu digo em português a Júlia sai do quarto, o aluno desatento pode pensar num genitivo. Não é genitivo. Esse do quarto indica a origem, indica de onde ela saiu. Não é uma relação de posse. Correto? Então, para a gente, quando nós vemos uma expressão como esta, né? Casa de tijolos, Júlia sai do quarto, nós podemos pensar que é uma relação de posse, né? Se estivermos desatentos, mais ou menos como na frase o pai do menino, o que não é verdade. Esse de do português nem sempre implica a relação de posse. Ele, em muitas circunstâncias, significa algo bastante distinto dessa relação de posse. Pode significar matéria com que é feita com que é feito determinado objeto, mesa de madeira, não é uma relação de posse. Em latim, isso não será traduzido por um genitivo. Né? E aqui, no meu exemplo, a Júlia sai do quarto. Este do quarto não é uma relação de posse. Em latim, este do quarto não deve ser traduzido por um genitivo. Mas voltando aqui para um exemplo, observem que a partícula ex, a preposição ex, que aqui virou um prefixo, acrescentada ao it, a forma verbal it, dá esta ideia de ir para fora, sai. Então, com isso, o vocabulário de latim de vocês tenderá a enriquecer-se grandemente, se vocês tiverem essa visão aguda para perceber as partes de que uma palavra se compõe, as partes de que a palavra é composta. Então, sempre observem, antes de entrar em desespero, eu não sei o que isso significa, meu Deus, me ajuda. Sempre observem a palavra e vejam se é possível separar alguns elementos delas. Se for possível, você provavelmente conhecerá as duas partes. E aí, basta juntar as duas para entender, ainda que seja de forma aproximada, o sentido
daquele termo até então desconhecido. Nem tão desconhecido assim, mas disfarçado, né? Com formas diferentes, com prefixos diferentes, que não tínhamos visto até então. Certo? Então, tá aí. O AD e o X vão estar frequentemente aliados, unidos a certos verbos para dar uma expressão nova a um determinado verbo, para dar ao verbo uma expressão nova, uma nuance nova, tá certo? Bem, além desta questão da formação dos verbos propriamente dita, temos ainda o imperativo, temos ainda o imperativo aqui, o imperativo do próprio, das formas verbais it e elt, que são i no singular. Tá? Então, eu vou mandar a Júlia para o átrio. Júlia, vá para o átrio. Júlia, i in atrium. Né? Vá para o átrio, entre no átrio. Né? Vá para o átrio. E no plural, ite. Né? Júlia et Délia vão para o átrio. Ide, né, ao átrio. Ite in atrium. Então, i é o imperativo singular, ite é o imperativo plural de i e de it, elt. Uma outra coisa interessante que aparece aqui nessa lição são os demonstrativos ik, ek e ok. Ik para o masculino, ek para o feminino e ok para o neutro. E significam este ou esta, algo que está perto, próximo de quem fala, está perto do sujeito que está falando. Assim sendo, eu posso dizer ik puer, este menino, ek puella, esta menina, e ok baculum, tá? Ok baculum, esta vara, certo? Este bastão. Então, ik puer, ik puella, ok baculum são pronomes demonstrativos em latim. Ik, ek, ok. Cuidado para não confundir o ik com o i breve com este ik aqui. Olha só, eu vou até colocar aqui um caractere especial. Eu vou colocar o i com macron, assim que eu encontrá-lo aqui em algum lugar, para chamar a atenção de vocês para algo que é muito comum, uma confusão que se faz quando se lê um texto em latim e que é muito comum. Aqui, eu acho que está por aqui. Quer ver? Ah, aqui, achei. Então, olha só. Este ik aqui. Este ik significa aqui. Ik com o macron. É diferente do ik sem macron, do ik breve com o i breve, que significa este. Esse é o demonstrativo. Tá? O ik com macron é o advérbio de lugar. Aqui. Certinho? Então, por favor, fiquem atentos para não confundir essas duas palavras que têm forma muito parecida. E, por fim, o cui, que é o a quem, que pode ser utilizado tanto no interrogativo quanto numa forma relativa. Ou seja, como vocês puderam perceber, este cui é o dativo de quis, ou que, ou qui, né? No caso masculino, pode ser os dois. Quis, que, quis, que, quod. Quid ou quod. Opa, deixa eu só... peraí, aqui. Quod. Quid ou quod. É o dativo dos pronomes que nós vimos há alguns capítulos já. Então, se eu quiser perguntar a quem o pai dá a maçã, então este a quem é um dativo, né?
deve ser traduzido por cui. Cui pater malum dat? A quem o pai dá a maçã? Da mesma forma, numa oração relativa, né? ah, a escrava a quem Júlio dá a maçã é Délia. Então, Antila cui Iulius malum data est Délia. Eu escrevi mação aqui, né? Antila cui Iulius malum data est Délia. A quem cui. Está aqui, portanto, a forma dativa de quis, qui, que, quid e quod. Deixe-me ver um detalhe aqui. Sim. Perceba que o cui vai ser a mesma forma para o masculino, para o feminino e para o neutro. Certo? Cui é a forma dativa do pronome. Assim como cuius é a forma genitiva. Vamos aproveitar para dar uma olhada geral nesses pronomes. Em primeiro lugar, a diferença entre quis, né, o quis e o qui. Ambos são masculinos. Mas quando usar um e quando usar outro? O quis, por enquanto, para nós, vai ter uma função meramente interrogativa. Né? Por exemplo, quis est servus, quis est servus grecus? Né? Quem é o servo grego? Certo? Quis. Quis est medus? Quis est Iulius? É interrogativo. Já o qui é relativo. Certo? Servus qui venit est medus. O servo que vem é medus. Então, o quis tem uma função, pelo menos por enquanto para nós, meramente interrogativa, e o qui tem uma função mais relativa. Okay? Serve de pronome relativo. Na interrogativa, o qui é utilizado no plural, pelo menos para nós, por enquanto, é o que sabemos. O que pode ser usado tanto na forma interrogativa quanto na forma como pronome relativo. Então, eu digo, quae est Antila greca? Quem é a serva grega? Certo? E também eu posso dizer, Antila que ridet est Délia. A serva que ri é Délia. Né? Quae est Antila greca? Antila que ridet est Délia. Então, olha o que, tanto interrogativo quanto como relativo, é o mesmo pronome. Na mesma forma, no neutro, quid e quod. Quid é o interrogativo, certo? Então, quid é interrogativo. Quid est baculum? Né? O que é baculum? Vejam, quid aqui utilizado na forma interrogativa, ao passo que quod é a forma relativa. Então, baculum quod Iulius sumit immensa est. Né? O báculo que o Júlio pega está na mesa. Baculum quod Iulius sumit immensa est. Quod interrogativo, relativo e quid interrogativo. Certinho? Então, tá aqui. Lembrada dessas diferenças, então, que ocorrem no masculino e no neutro, ou seja, eles têm duas formas pronominais, quis, qui e quid e quod, nós podemos fazer uma tabela com as formas básicas do singular destes relativos, não é? Então, vamos ver aqui, ó, o masculino, né? As formas do masculino desses pronomes. Então, no nominativo pode ser... Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Deixa eu fazer uma coisinha mais decente aqui. Quer ver? Vou pegar a tabela. Eu vou precisar de 6 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho aqui, né, o masculino,
aliás, eu vou precisar de uma coluna a mais. Ah, inserir, pode ser. Pronto. Tenho masculino, aqui. Masculino, tenho o feminino e tenho o neutro. Tá? E aí aqui os casos dos pronomes. Então, nominativo, acusativo, genitivo, ablativo e dativo. Serão assim, o masculino pode ser quis ou qui, conforme vimos, dependendo do caso. Tudo aqui no singular, hein? Tudo no singular. Depois nós vamos aprender as formas no plural desses pronomes relativos e interrogativos. Acusativo, quem. Genitivo, cuius. Ablativo, quo. E dativo, cui. No feminino, que, quam, cuius, qua, cui também. E no neutro, pode ser quid ou quod. Aí repete, né? Quid ou quod. Sempre nomes neutros têm nominativo e acusativo idênticos, tá certo? Não esqueçam isso. O genitivo é cuius também, ablativo quo e dativo cui, certo? Então, tá aí o pronome, os pronomes em todos os casos. Essa tabelinha é muito importante. Quem puder copiá-la ou num editor de texto próprio ou num caderninho de estudos, por favor, faça isto, tá certo? As formas, os casos do pronome interrogativo e relativo em latim. Quer dizer, o mesmo, exceto no caso do masculino e do neutro, em geral, as mesmas formas pronominais que nós usamos no interrogativo, nós usamos na forma relativa, como foi aqui do cui, que nós aprendemos nesta lição. O cui utilizado na interrogativa, cui pater malum dat, e o cui utilizado aqui como pronome relativo. Antila cui Iulius malum dat est Delia. Tá? Certinho, pessoal? Joia? Muito bem, então. Vamos continuar aqui. E é isso. Né? Isso encerra o que o capítulo tinha para nos apresentar. Vou, então, para a tradução, porque o que sobra agora é mais questão de vocabulário. Vejamos. Emília com Délia e peristilo in atrium intrat. Então, a Emília com a Délia entra do peristilo no átrio. Olha só, eu sei de onde ela saiu, do peristilo, e entrou no átrio. Leta, feliz, vai até adit, se aproxima, vai até Júlio, ad Iulium adit. E o saúda, né? Eunque saluta. E o, acusativo, saúda. A Emília ela dá um beijo, osculum, dá um beijo para seu marido. Veja que o latim utiliza um dativo. Em português, nós dizemos que alguém dá um beijo em outra pessoa. A Emília dá um beijo em Júlio. Em latim, não. Ela dá um beijo para Júlio, como se fosse isso. Então, é um dativo, porque quem dá alguma coisa para alguém. Ainda que seja um beijo, a pessoa que vai receber o beijo em latim deve estar no dativo. Tá? O Júlio dá um beijo para a Emília. Em português, dá um beijo na Emília. O Július. Quid adit Iulia? Né? O que está fazendo a Júlia? O que a Júlia faz? Emília. Carpit. Pega, colhe rosas no jardim. Pega rosas no jardim. Júlio. Correi, né? Para o jardim, meninos. Ele manda, corram para o jardim, meninos, e chame-a. Vocate eum. Então, currite. Quintus corre. Marcos não corre, mas anda. Júlio dá ordem. Vamos, ade. Ade. Eia, vai lá. Corre, Marcos. Curre, Marte. O aluno atento já terá percebido que
currit é um verbo da terceira conjugação, do terceiro grupo. Por quê? Ele tem o imperativo singular em e breve, né? E tem o indicativo singular em it. Então, como é um verbo como sumit, sumunt. Portanto, o plural vai ser currunt, já que é um verbo do terceiro grupo. Também Marcos corre. Os meninos, pelo peristilum, per peristilum, através do peristilum, para o jardim, em direção ao interior do jardim, correm. Lá, ilique, contrário de ic, mas lá a menina não está. Os meninos caminham, ambulant, do jardim, ou seja, saindo do jardim, origem, através do peristilum, para o átrio, para o interior do átrio. Aí o Marcos dá a notícia. A Júlia, nem no jardim, nem no peristilo está. Não está nem no jardim, nem no peristilo. A Cira está no jardim? Olha só que a Emília pergunta com ne. Ela não sabe, realmente. Est in Cira in orto? Júlio, o quinto, não está. Nenhuma serva ilique est. Nenhuma serva está lá, né, no jardim. Emília, não somente a Júlia, mas também a Cira abest está ausente. Délia, imperativo, vá para o quarto da Júlia. Délia, para o quarto da Júlia, vai. Ostium pulsat, bate na porta. O latim pede acusativo, né, para o verbo pulsat, para a forma verbal pulsat. Bate na porta, abre, entra no quarto, in cubiculum intrat. Lá, não somente Júlia, mas também a Cira está. Lá está não somente a Júlia, mas também a Cira. Os olhos da Júlia estão cheios, pleni sunt, lacrimaram. Os olhos da Júlia estão cheios de lágrimas. Oculi Júlia pleni sunt lacrimaram. Adélia. Venha para o átrio, Júlia. Lá, o teu pai te espera. Ilique pater tuus te expectat. A Júlia enxuga os olhos e o nariz, pega a rosa, sai, exit, do quarto. Cira e Délia saem atrás dela, post eam. Júlia corre para o átrio, para dentro do átrio, em direção ao Júlio. Olha, aqui dá para perceber bem o uso do in com a ideia de interior e do ad com a ideia de em direção a, até, não é? Quer dizer, ela não vai correr para o interior do Júlio, ela vai correr para o interior do átrio, in átrio, ela vai entrar no átrio em direção ao Júlio. E dá-lhe, né, para ele, olha aqui o ei, forma dativa do is, e dá para ele um beijo. A Júlia, eis uma rosa, eis a rosa. Não é bonita esta rosa? Non è pulcra esta ec rosa? Está esperando a resposta afirmativa. Sim, é bonita. E o Júlio, nenhuma rosa tão bonita é quanto a minha filha. Olha que bonito. Nulla rosa est, nulla rosa tam pulcra est quam filha mea. O Júlio dá um beijo para sua filha, ou seja, na sua filha, traduzindo mais corretamente para o português. Dativo, por causa do dat. Agora, a Júlia chora? A Júlia está chorando? Yamne, olha o ne interrogativo, né? Então, yamne, agora a Júlia está chorando? Imo, pelo contrário, está feliz e ri. Leta est et ridet. E aí, a Júlia, preocupada com o narizinho dela, faz uma pergunta esperando uma resposta negativa agora. O meu nariz é feio? Feio? Pelo contrário, tão formoso é quanto esta maçã. Hoc malum. Como malum é uma palavra neutra, o relativo que acompanha é o hoc. Eis a tua maçã, Júlia. O pai dá para a filha, filia, dativo,
uma maçã grande e bela e formosa. Júlia enxuga a maçã e segura, tenet, segura, anteóculos diante dos olhos. Oh, quão formosa é esta maçã! A menina feliz dá um beijo na sua maçã, para a sua maçã. Malo sua aqui é dativo. Esta pera também é tua, Júlia. Júlio, para ela, ei, é o dativo, né? Está substituindo Julie, é o dativo de ea. Júlio, para ela, dá uma maçã. Agora, a menina tem uma maçã e uma pera, tanto uma maçã quanto uma pera. Aí a Júlia também dá para as minhas servas maçãs e peras. A Júlia não, perdão, a Emília. Também para as minhas servas, antilis meis, aqui é dativo plural, dá maçãs e peras. Deixa eu arrumar aqui melhor. Júlio chama para si Július, chama para si as servas e lhes, dativo plural do pronome, e lhes também maçãs e peras dá. E lhes dá também maçãs e peras. As servas felizes saem do átrio. Ex atrio exeunt. As servas felizes saem do átrio. Para quem o Júlio dá uma maçã? Para o menino, uma maçã dá. Quer dizer, dá uma maçã para o menino. Olha o puero aqui no dativo. O menino para quem Júlio dá uma maçã é o filho dele, é seu filho. Est filius Iuli. Puer qui Iulius malum dat est filius eius. Eius aqui, filho do Júlio. Para quem o Júlio dá uma maçã? Aliás, dá um beijo, perdão. A menina dá um beijo na menina. Puelle osculum dat. Dá um beijo na menina. A menina a quem Július dá um beijo é sua filha, a filha dele, filha do Július. Certinho? É uma lição muito tranquila. E agora, na lexiogramática, o que temos aqui? Um resumo do que é o dativo, com as suas formas no singular e no plural, no masculino, no feminino e no neutro. Vejamos lá. Dativos, masculino. Julius servo suiro malum dat. Então, o Júlio dá uma maçã para o servo. Então, dativo em O, masculino singular. Julius servis, dativo em is, Ciro e Leandro maladat. Então, ele dá maçãs para os servos. Servo, dativos singulares est. Servis est dativos pluralis. Dativos singulares O, pluralis is. Feminino, Julius antile malum dat. Então, ele dá uma maçã para a serva, suire. Julius antilis, suire et delie mala dat. Antile est dativos singulares, antilis dativos pluralis est. Dativos singulares é, pluralis is. Singulares é, pluralis is. No caso das palavras femininas. E neutro, a terminação é idêntica à terminação para o masculino. Fluvius opido aquam dat. Fluvi opidis aquam dant. Então, os rios dão água para as cidades. Aqui está no plural. Opido, dativos singulares est. Opidis est, dativos pluralis. Dativos singulares o, pluralis is. Certo? Com isso, damos por encerrado o capítulo 7º. Ok? Espero que esse capítulo tenha ficado muito claro para vocês. Em caso de quaisquer dúvidas, não deixem de entrar em contato. Agora, é com vocês. Hora de fazer as tarefas e assistir ao vídeo com as correções. Até a próxima aula. Valete!